Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Vocês também têm acesso nas redes sociais. Temos venda de lanches e livros lá na recepção, também ajuda a nossa casa bendita a custear a manutenção dessa nossa casa. Também recebemos doações voluntárias para a sustentabilidade das nossas atividades, assim como também é possível se tornar sócio contribuinte efetivo da nossa casa. Qualquer informação, procurar na recepção. As nossas atividades de exposição, o Evangelho continua normalmente nas quartas-feiras, às 7 horas da noite, e as palestras públicas, 6h30 no sábado. Estamos recebendo sugestões e indicações para os temas abordados em nossas palestras e algo que você gostaria de saber mais sobre a doutrina espírita. Qualquer sugestão ou tema, procurar a recepção será anotado. Estamos arrecadando também alimentos para a campanha Caridade em Ação, Amor e Movimento. Estamos recebendo doações de alimentos, de cestas básicas para as famílias assistidas pelo Centro Espírita Irmã Sheila. Deposite sua doação nas caixinhas na entrada do centro. Sua colaboração é muito importante para esse trabalho de amor. Nós estamos também com o nosso festival junino, que vai acontecer dia 25 de julho, a partir das 6h30. E vai ser um lindo momento de confraternização para todos nós. Se você quiser saber mais informação ou comprar o seu ingressozinho, procura a recepção e a sua ajuda vai fazer toda a diferença. E as pessoas que estão em tratamento, sempre lembrar de passar na recepção para que possa ser anotado o seu passe no dia de hoje. Temos também atendimento fraterno nas quartas-feiras e nos sábados. Se você quiser fazer um atendimento fraterno, você pode chegar um pouquinho mais cedo para que possa ser anotado seu nome e logo em seguida, quando começar os trabalhos, você será chamado para fazer seu atendimento. A nossa palestra de hoje é com a nossa irmã Graciane, com o tema A Coragem de Prosseguir as Provas e Expiações no Mundo Atual. Eu vou fazer aqui a leitura do livro Minutos de Sabedoria de Torres Pastorino e logo em seguida nós fazemos a nossa prece inicial. Número 180. Se alguém diz que ama a Deus, mas não ama o seu semelhante, é mentiroso. E isto foi escrito pelo apóstolo João e expressa uma grande verdade. Deus está dentro de todas as criaturas. Então, se temos raiva de alguém, isto atinge o próprio Deus que nele habita. Demonstraremos nosso amor a Deus que não vemos, sabemos amar as criaturas que vemos e que vivem em torno de nós. Então, após essa mensagem, quem assim desejar, vamos fechar nossos olhos, rogar ao Mestre Jesus e a todos os Espíritos amigos que nos assistem, que nesse momento estão do lado de cada um de nós, nos protegendo, nos amparando, que eles possam abrir as nossas mentes, os nossos corações, para podermos ouvir as palavras da nossa irmã Graciana, que irá proferir a palestra de hoje, que o seu mentor espiritual possa intuí-la da melhor forma possível, para que suas palavras possam adentrar os nossos corações, que nós possamos levar adiante todos esses ensinamentos da nossa vida. Mestre Jesus, nos proteja, nos ilumine, nos guarde hoje
Seja graças a Deus. Boa noite. Mais uma vez a gente agradece a presença de todos vocês. Desejamos que cada um de vocês se sinta abraçado e acolhido nessa noite aqui na casa de Sheila. Mais um momento onde nós temos a oportunidade de estar juntos para refletir, para pensar sobre cada uma das nossas ações e sobre cada uma das nossas atitudes ao longo da nossa vida. Então essa é a nossa temática de hoje, a coragem de prosseguir, as provas e expiações do mundo atual. Então, a gente já começa fazendo uma reflexão sobre esse primeiro termo, coragem, né? De uma forma geral, o que significa coragem? Se a gente colocar lá no Google e fizer a pesquisa, vai aparecer isso daqui. Coragem é a capacidade de agir ou perseverar diante do medo, do perigo ou de situações moralmente difíceis. Longe de significar a ausência de medo, ela é a força interior para enfrentar. Geralmente a gente associa desde a infância isso. Quem é corajoso é porque não é medroso. Então a gente entende a vida toda que coragem é o oposto de medo. E na verdade a gente tenta eliminar o medo da nossa vida e a gente não consegue. E aí a gente passa a entender que nós somos o quê? Corajosos? Não. A gente passa a entender que a gente tem mais medo do que coragem. Mas por que muitas vezes a gente pensa isso? Porque a gente foca muito mais, por hábito, no que não é bom, ou seja, nas coisas que não são boas, nas coisas ruins, do que nas próprias coisas boas. Então, diante de um medo de qualquer situação, até porque a gente sabe que o medo, ele é algo que nos protege. Porque se a gente sente medo ao ver um bicho, ao ver uma situação, aquela é uma forma do nosso corpo dizer para a gente se afastar daquela situação ou evitar para que não nos aconteça nada de ruim. Então a gente não pode imaginar que o medo é de todo algo negativo, mas a gente também precisa entender o que ele quer dizer para a gente. Coragem física versus moral. O que é a coragem física? É a valentia, o destemor para enfrentar um perigo real, proteger alguém ou superar um obstáculo físico. Então apareceu uma cobra em casa, cadê quem é o corajoso que vai matar? Antes o povo achava que o povo bonito era quando tem uma briga, quem é o corajoso que vai enfrentar a briga. E hoje a gente sabe que não há necessidade de mostrar esse tipo de coragem. Mas até mesmo para proteger alguém. A criança, desde pequena, ela se confia em quem? No pai, na mãe. Para ele, pequeno, aqueles dois são detentores de quê? De coragem. Porque são as pessoas que vão proteger ele diante de uma situação de perigo. A coragem moral é a firmeza de espírito para manter seus valores, defender a justiça ou enfrentar o desconhecido, mesmo sob pressão, rejeição ou risco social. Quem acessa redes sociais, quem tem filhos adolescentes, assiste televisão, enfim, deve já ter visto qualquer situação do que está acontecendo hoje muito com os jovens em relação a esses desafios. Há alguns dias uma mãe me procurou, a filha dela adolescente, menina muito tranquila, uma criança que nunca deu trabalho para a mãe, já está mocinha agora, mas a coordenadora da escola chamou essa mãe aflita, porque sendo que a menina tinha um ótimo comportamento na escola, ela participou junto com um grupo de colegas de uma situação onde foi desafiada a colocar o desodorante na boca. E ela colocou.
bem mais grave. E aí, naquela situação, a gente ficou raciocinando: o que fez essa criança a fazer isso? O que passou pela cabeça dela? Foi o medo de não mais ser aceita por aquele grupo de colegas? Foi o impulso de não pensar nas consequências? Mas a gente fica imaginando que esse é apenas um dos casos que acontecem todos os dias. E que muitas vezes nós mães e nós pais, a gente não chega nem a saber do que está acontecendo. E aí a gente imagina assim: não, mas é porque na adolescência a gente ainda tem todo um despreparo para lidar com várias emoções. Eles querem ser aceitos, eles querem fazer parte daquele grupo, e por muitas vezes eles aceitam as condições. E aí vamos para nós, adultos. Vamos fazer uma situação: a gente faz parte de um determinado grupo social, ou do trabalho, seja de onde for, e aí a gente sai. Eu sei, por exemplo, que hoje eu não tenho R$1 para mim com determinada festa, eu não tenho. E aí começa: a Rosa está assim, vamos, Graciano. E eu sabendo que eu não posso. E muitas vezes eu termino fazendo o quê? Cedendo. Porque eu fico com vergonha de manter algo que eu sei que não seria bem visto por aquele grupo. Muitas vezes a gente acata situações e acata condições que vão contra os nossos valores. Por quê? Porque a maioria não pensa igual a você. Para muitas pessoas, por exemplo, e a gente precisa ter ideia de que a gente tem que respeitar o pensamento e a forma de ser de cada pessoa, mas para muitos ser feliz é viver na bebida alcoólica, no meio de festa, no meio de farras. Não consegue nem ficar em casa, porque ele não se sente bem quando ele encontra com ele mesmo. Então precisa ter toda uma plateia, toda uma situação para que aparentemente alguém diga que é feliz. E aí a gente ainda vai longe. Quando a gente abre novamente as redes sociais, dificilmente você vê alguém feio, alguém triste. Todo mundo está lá o quê? Feliz. Está todo mundo assim naquele auge. Mas será que por dentro, cada uma daquelas pessoas realmente está por dentro igual ela aparenta por fora? Quantas vezes a gente aceita convites para estar em locais que a gente não gostaria, de estar na companhia de pessoas que a gente não se sente bem, mas porque ainda acha que é obrigado por qualquer que seja a situação? Então a gente precisa entender o que é que eu, enquanto pessoa, o que é que eu acho que é importante, o que é que eu acho que é valoroso, para que eu realmente possa defender, diante de qualquer um e de todos, aqueles pontos que eu acredito. Ainda sobre esse conceito de coragem, nós vamos ver um pouco sobre a natureza do medo. Ser corajoso não é ser destemido, ou seja, não é a ausência do medo. O medo é uma resposta natural de autopreservação. A verdadeira coragem surge quando a vontade de agir, lutar, seguir em frente é maior do que o temor que tenta paralisar a pessoa. Esse é o medo mais preocupante, porque por várias vezes hoje a gente lida com pessoas com síndrome do pânico. E essa síndrome do pânico, ela não surgiu do dia para a noite. Teve todo um histórico, tem todo um contexto onde aquele medo ele foi sendo alimentado. Aquela pessoa provavelmente não conversa, não expõe sobre isso, até que aquele medo ele passa a ter sintomas que não é o mesmo sintoma daquele medo que a gente tem quando vê um bicho, por exemplo, quando vê uma aranha, quando vê uma cobra. Não é aquele medo, não é aquele medo que vem, é aquele medo que passa. Aí você começa a perceber que você ficou com medo de sair de casa, você ficou com medo de ir para um determinado lugar,
Você passa a evitar sair de casa, passa a não querer ter contato com as pessoas porque sente esse medo. Esse medo ele já não é mais um medo saudável e a gente precisa estar atento a isso, porque ninguém melhor do que nós conhecemos os nossos sentimentos. E ainda traz um pouquinho lá da filosofia com a perspectiva de Aristóteles. Na filosofia, a coragem é considerada uma virtude essencial. Aristóteles a definia como o justo meio, ou seja, o equilíbrio perfeito entre a covardia, o ser dominado pelo medo, e a temeridade, agir de forma inconsequente e sem noção do perigo. Hoje, nós adultos, muitas vezes a gente consegue já assim, diante de uma situação ou de um convite que surge de repente, a gente consegue pensar qual é a consequência disso para mim. Será que se eu fizer isso, qual vai ser a consequência? Mas a gente tem que perceber que as crianças e os adolescentes especialmente, eles têm menos condições de julgar sobre isso. Por isso que enquanto pais, a gente precisa sempre estar vigilante aos nossos filhos. O que vocês acharam desse caminho? Ele é o quê? Lindo. Vamos imaginar nessa cena a quantidade de planta, pela quantidade de flores, a gente imagina que deve estar aquele perfume, né, de flores. Chega assim, traz uma paz quando a gente vê esse caminho, todo limpinho, todo arrumado. Será que a nossa vida e o nosso caminho, ele é assim? Alguns dias, com a graça de Deus, aparecem alguns dias assim. Só que tem outros dias que olha como é que fica o nosso caminho. Só agora com essa ponte aí a gente aprende na base. Quem é que teria coragem de passar por essa ponte? Eu não tenho, porque primeiro tenho medo de altura. Acho que só de olhar para ela já ficaria zonza. Olha só a situação dela. Toda quebrada. A chance de cair aí é enorme. E por ela ter essas duas partes aqui, eu ainda imagino que seria para passar no carro. Aí o estrago seria maior. Então, aqui na Terra a gente vive dessa forma. Tem dia que a gente acorda e aquele caminho está sorrindo, convida a gente para viver. Mas tem dias que quando a gente imagina que quando levantar da cama vai se deparar com essa ponte, a gente já não sente vontade nem de tentar. Aí é onde vem aquele medo que não é o medo que nos protege. É o medo preocupante, porque é o medo que vai fazer o que com a gente? Paralisar. Aí o que é que a gente faz, Marcelo, vendo uma situação dessa? Se não dá para ir por essa ponte, será que não teria um outro caminho? Embora talvez a gente tenha que andar mais um pouco. Será que se a gente chamasse outras pessoas, a gente não conseguiria melhorar esse caminho e assim facilitar a minha passagem e a passagem dos que vão precisar desse caminho depois de mim? Vocês tinham pensado nessas hipóteses na primeira vez que viram a imagem? Não. Porque quando a gente vê essa cena bem que a vontade de dar meia volta, deixa para lá e desistir. Então é aqui onde a gente precisa entender que a coragem, ela não é destemida, não é a ausência do medo, mas como a gente vai reagir vendo essa situação. E aí depois que a gente passa por esse caminho, não dizem que depois da tempestade vem o quê? Vem a bonança. Um caminho retinho desse aqui, nem trânsito ali não tem. Mas tem um porém, vocês estão vendo o final da estrada? Estão? Vocês sabem onde é que esse caminho vai dar?
Dúvidas. E aí, o que é isso no nosso caminho todo dia? Meu Deus do céu, o que é que eu não vou comer amanhã? Meu Deus do céu, como é que nós vamos pagar o boleto no fim do mês? E tem uma música do Santana, o cantador, que diz assim: eu não tenho medo da morte, eu tenho medo do fim do mês. Então, essas preocupações que a gente vai tendo, o que é que elas vão fazendo com a gente? Vão paralisando. E a gente já ouviu muito dizer: qualquer caminho serve para quem não sabe aonde quer chegar. Então, assim, mesmo nós sendo adultos, responsáveis, muitas vezes a gente fica pensando, se a gente parar agora para pensar, quem vai se agraciando daqui a 5 anos? Daqui a 10? Daqui a 20? O meu filho mais novo, meu filho essa semana quase me infarto. Ele disse: mãe, daqui a 40 anos. Oh, meu Deus do céu, achei que me doeu o coração, porque ele queria que eu dissesse quantos anos eu ia ter. O pai e os irmãos. E eu digo: meu Deus do céu, daqui a 40 anos, a gente vai ter 80 anos. Ou seja, não dá para brincar com o tempo mais não. Então, assim, aonde nós vamos chegar? O que é que eu quero projetar para a minha vida e para a minha família durante esses anos? E a gente, muitas vezes, pela ignorância, a gente pensa assim: não, tem tanto tempo. De dar banho a Deus, pertence. De fato, a Deus pertence. Mas se a gente não souber qual caminho a gente vai percorrer, a gente pode perder muito tempo procurando, imaginando onde nós queremos realmente chegar. E quando a gente chega nessas estradas? Porque quando estava ali tudo retinho, estava bom. E gente, vocês imaginam que no mundo existe uma estrada dessa? Não me vê nunca. Vê não. Olha a altura. Olha aqui a outra parte dela. E tem gente lá percorrendo esse caminho todos os dias. E aqui a gente reflete. Eu posso estar dizendo assim: eita, mas a vida da Rosa é tão boa. A vida da Rosa é só assim. É só o tempo ensolarado, tem uma chuva. Eita, bicha, é a vida boa. E a pobre da Rosa está lá, dentro daquele ônibus ali, truando. Mas quando a gente vê de fora, a gente imagina o quê? Ah, mas, oh meu Deus, se meus problemas fossem mesmo da guerreira, mas era fácil de na televisão ouvir. Não é assim que a gente pensa? E ela de lá dizendo: eita, mas se minha vida fosse como a criança, estava ótimo. E uma querendo jogar cruz para devolver para a outra. Então a gente precisa imaginar sobre isso, que esses nossos caminhos, eles precisam ter um destino. Ninguém seja vendo uma pessoa chegar na rodoviária e pedir uma passagem se ele não souber para onde ele vai. Se ele chegar lá e dizer: moço, me dê uma passagem, a primeira coisa que ele vai perguntar é o quê? Para onde? E você vai que hora? Você vai sozinho ou vai com outras pessoas? E aí, se fosse nesse momento, Jesus falasse: você vai para onde? Meu Deus do céu, o que a gente ia responder? Não, pode só me botar, tá bom. Não é assim não. A gente tem que saber aonde quer chegar. É fácil saber onde a gente quer chegar? Não. Aqui é onde vem a emoção. A gente tem só uma possibilidade? Não. A gente tem só um caminho? Não. A gente tem várias possibilidades. Mesmo naquela situação lá da ponte que você se viu na frente dela e você pensou assim: pronto, ou vai ou racha. Se a gente conseguir parar e silenciar nosso coração, a gente vai encontrar outras oportunidades e outras possibilidades.
Quem aqui já tentou resolver um problema com o juiz assim rodando? Dá certo? Quanto mais a gente está ali no calor da raiva, da aflição, você encontra uma resposta? Não. Mas pode testar. Se a gente conseguir vencer essa fase, conseguir silenciar e conseguir pedir ajuda, discernimento e orientação, ele vem. Ele vem em forma de uma ajuda de alguém que você não esperava, ele vem em forma de um pensamento que não é seu, é uma intuição espiritual para lhe ajudar a passar por aquela situação. Quando a gente tem muitos caminhos, a gente às vezes ainda fica remoendo. Por exemplo, estamos aqui. Levanta a mão quem iria para a direita. Levanta a mão quem iria direto. Acho que não é para lugar nenhum. E levanta a mão quem iria para a esquerda. Aí depois de uns ter ido para a esquerda, para a frente, para a direita, aí eu ia perguntar: meu Deus do céu, eu fui direto. A Bia foi para a esquerda. E será que ela foi para aquele caminho e encontrou uma cor melhor que eu? Às vezes lá na frente da nossa vida a gente não fica pensando: meu Deus do céu, se lá naqueles tempos atrás me chamaram para morar em São Paulo e eu não fui, será que se eu tivesse ido, como é que estava sendo minha vida? Ou então faz o contrário, eu fui. Aí eu ia pensar: meu Deus, mas se eu tivesse ficado, como é que tinha sido? A gente fica sempre, muitas vezes, nesse impasse de estar aqui numa parte do nosso caminho e olhar para trás. Resolve? Não resolve. Vamos imaginar que nessa de escolher o caminho, eu tive a certeza que escolhi o caminho errado. O que é que eu faço? Faço o que, Rosa? Quando a gente está no carro, que aí o GPS manda a gente ir por uma rua e eu não vou, o que ele faz? Ele para e diz: eita, bicha lerda, era pela outra rua, tu não entrou errado. Ele diz isso? Ele diz o quê? Recalculando a rota. Recalculando a rota. Eu estou bem aqui nesse ponto da estrada. Eu vi que esse caminho ele não está me fazendo bem. Faz vergonha eu voltar para esse mesmo ponto e pegar outro caminho? Não. Faz vergonha a gente insistir em algo que nos machuca, que a gente é convicta que não está nos fazendo bem, seja lá por que motivo for. Mas que aquele motivo não é o que agrada realmente ao nosso coração. Nessa proposta, a gente vai fazer o quê? Vamos ignorar as nossas dores, não importa o que a gente está sentindo? O que vocês acham? A gente vai ignorar o que está sentindo? De jeito nenhum. O que a gente vai fazer? Mudar o ângulo pelo qual as enxergamos. Lembra de novo lá naquela ponte caindo. Quantas hipóteses a gente levantou para poder fazer dar certo? Mudar o caminho, buscar ajuda, buscar outros meios para poder dar certo. É isso que a gente vai focar no nosso pensamento de hoje. O Espiritismo ele nos convida à coragem, que não é a ausência do medo ou cansaço, mas é o que, gente? A decisão firme de dar o próximo passo. Quando eu perguntei para vocês naquela imagem que estava a estrada em linha reta, se a gente estava vendo o final dela, a gente não estava. Mas quanto mais a gente vai dando passos, mais a gente se aproxima do destino daquele caminho. Mas se a gente parar ali, a gente nunca vai saber o que tem no final. A gente nunca vai saber o que tem do outro lado
daquela ponte. Vocês lembram dessa música do Gilberto Gil? Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Falha não. A nossa fé quer, de vez em quando, dar uma fraqueza. Aí vamos falar do nosso mundo como ele está hoje. Nós sabemos que, pelos estudos que a gente tem dentro da casa espírita, que o nosso planeta hoje ele se encontra em transição. E que nós assistimos, principalmente no período da pandemia, como o nosso planeta vem passando por dores coletivas. Quantas e quantas pessoas o mundo perdeu com a Covid? E quantos desastres coletivos, vez por outra, a gente tem vivenciado? E isso faz parte desse processo. Se eu sou muito... Aliás, eu não sou muito a favor de jornal, eu não gosto. Eu sei que o jornal ele é para informar, é para a gente saber tudo que está acontecendo no mundo, mas eu, pessoalmente, eu não gosto. Não me sinto bem assistindo jornal. De 100% das informações que são dadas lá, 90% são informações sobre o quê? Morte, violência, sequestro, tudo muito negativo. Como é que a gente fica assistindo tudo aquilo? Qual é o sentimento que a gente fica? E aí você senta numa roda de conversa, aí o que a gente vê não é tirando o direito de o outro falar, não é ignorando a dor do outro. Mas quando você senta e alguém fica, olha, o fulano morreu, o fulano está doente, o fulano adoeceu, o fulano aconteceu isso, o fulano aconteceu isso. Qual é o sentimento que a gente sai dali? A gente já sai preocupada. Meu Deus do céu, daqui a pouco sou eu. Porque está todo mundo acontecendo isso, ou seja, a gente já sai com medo. A gente sai com medo. Notícias ruins, crises globais, desafios familiares e pessoais intensos. Nós sabemos que dentro da doutrina espírita, o ambiente que vem para nos modelar é a nossa família. Todas as provações que a gente tem lá dentro, elas não foram escolhidas de forma aleatória. E nós vamos ainda falar sobre isso. Uma coisa que a gente vai fazer uma diferenciação é sobre esse mundo de provas e expiações. A Terra ainda é um mundo onde o mal predomina sobre o bem. Um hospital e uma escola ao mesmo tempo. Dentro da doutrina espírita, a gente estuda sobre essas coisas que nos acontecem desde sempre. Coisas boas, coisas ruins. E que muitas vezes a gente se pergunta assim, meu Deus do céu, mas por quê? Por que comigo? Muito disso não tem causa original nessa existência. Essas situações, elas já nos acompanham de outras vidas. E o que a transição planetária tem a ver com isso? Aí, novamente, as crises que a gente vem passando, e essas crises sociais, climáticas e emocionais são as dores do parto de um novo mundo, que é a terra de regeneração. Ao mesmo tempo que a gente vê muita coisa ruim acontecendo, eu acho que eu também nunca tinha visto tanta campanha de ajuda. Vocês já observaram? Quando, por pouco tempo, geralmente a gente vê em grupos, né, de WhatsApp, em redes sociais, quando existe alguém que está enfermo na cidade, imediatamente começa a ler uma vaquinha para ser ajudado, um grupo do bairro faz um bingo para poder ajudar. Ou seja, as pessoas também estão melhorando. A gente não tem só gente ruim, não tem só coisa ruim no mundo acontecendo, não. Se a gente puxar a nossa memória por um instante, vocês vão lembrar de vários, não só um, de vários anjos da guarda encarnados que passaram pela nossa vida. Pessoas que, sem você pedir socorro, lhe socorreram. Pessoas que, antes de você pedir um amparo, lhe ampararam com uma
com um colo bem ali do lado para poder nos escutar e nos acompanhar. Então a gente precisa ver também no outro essas mudanças acontecendo. Qual é a diferença entre provas e expiações? Vamos dizer assim, essas expiações são os débitos que a gente já traz. Esses débitos, eles já estão lá na nossa fatura do cartão espiritual. Nós vamos ter que pagar de qualquer forma. E quando a gente fala pagar, a gente precisa entender que não é um castigo, é um reajuste. É uma nova oportunidade de ver com outros olhos aquilo que em outro momento a gente viu de forma indiferente. Então a expiação é o resgate necessário, o remédio para o passado, a colheita obrigatória do que foi semeado. Então o que a gente já plantou até hoje, não tem jeito. Esse daí nós vamos colher com chuva, sem chuva, querendo ou não querendo. Mas o que a gente planta desse momento em diante, ele prepara a nossa próxima colheita. E o que a gente aprende aqui? Que o bem que a gente faz, ele é nosso advogado em todas as situações. E quando a gente fala isso, nós não estamos nos referindo, por exemplo, à questão só da ajuda financeira, da doação do alimento. Não, a gente não está falando só disso, não. Às vezes, mais importante até do que o pão material, por assim dizer, é o pão espiritual. É quando justamente a gente sabe que tem alguém doente e quando a gente vai dormir lá nas nossas preces, a gente inclui aquela pessoa. Quando a gente passa por um amigo no trabalho, na rua, que a gente sabe que são pessoas que carregam dores e são pessoas mais difíceis de convivência, e ao invés de a gente também criticar, a gente faz uma prece por aquele irmão. O que é a prova? A prova é como se fosse um adiantamento. Por quê? É o teste de resistência, a oportunidade de aprendizado que o próprio Espírito muitas vezes escolhe antes de reencarnar para exercitar suas virtudes. Ou seja, eu trouxe um mérito de outra encarnação. Mas quando eu fui reencarnar, eu pedi uma oportunidade de prova, de algo que pudesse me adiantar. Então a gente precisa sempre respirar e tentar entender as dores que a gente tem. O que é que pode ser realmente um débito que a gente traz, ou se realmente é uma prova que a gente precisa passar para que a gente consiga, no mesmo exemplo da ponte, para que a gente consiga atravessar por aquela ponte. A Terra não mudará de categoria por um passe de mágica, mas pela transformação moral de seus habitantes. Se vocês lembrarem das aulas de história, se pegarem um livro de história, ou até lembrarem das coisas que aconteciam no período dos nossos avós, mais para trás ainda, vocês vão ver quanta violência existia sobre o planeta Terra. Como tudo se resolvia através da morte. Como tudo era resolvido através de guerras. Quantas guerras esse planeta já viveu? E hoje, a gente já consegue ver, tanto em termos de planeta, de política, as pessoas tentando evoluir. Cada país tem uma representação para acordos de paz, para evitar a qualquer custo que algo ruim aconteça com qualquer nação do país. E ainda assim a gente ainda vê isso acontecendo. Mas se a gente fizer essa observação, hoje isso acontece numa frequência muito, muito menor. Isso mostra o quanto a gente está evoluindo. Hoje o mundo ainda tem muitas doenças que a gente ainda não tem cura, ou pelo menos não tem
cura total. Mas vocês imaginam o que era ter câncer 50 anos atrás? E é por isso que a gente ainda carrega ainda tanta dor, tanto preconceito até para falar sobre isso. Porque a gente já sabia que logo ao adoecer, aquela pessoa ali já considerava ela como morta. E hoje, quantas pessoas da nossa convivência descobrem, se tratam e voltam? Isso tudo que a ciência descobre para o avanço da nossa humanidade, para a preservação da vida das pessoas, isso também é divino. Isso também só acontece com a permissão de Deus. E por isso que hoje a gente já tem tanto tratamento. Vocês imaginem, gente, se a Covid ainda hoje não tivesse tido aquela vacina, se não houvesse tido tratamento médico, se não tivessem tido os médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, técnicos, todos os funcionários da área da saúde, que em específico desse exemplo trataram naquele momento. Aquele número, ele teria sido multiplicado bem mais. Então, ao mesmo tempo que a gente vê as coisas ruins acontecendo, a gente precisa treinar os nossos olhos para ver também o que do outro lado acontece, para que todas aquelas dores elas sejam amenizadas. O combustível para a jornada, a coragem e a fé raciocinada, a causa das nossas aflições. A gente tem duas situações em relação às dores que a gente passa na nossa vida. Causas anteriores à vida atual, que são aquelas que a gente não consegue entender. O que é que justifica uma criança ser descoberta com uma doença que simplesmente ela não teve nenhum comportamento, nem alimentar, nem de vícios, de nada que justificasse? A gente consegue entender que ela não tem nenhum indício nessa vida. Mas provavelmente existem motivos de vidas anteriores. E as causas atuais, que são decorrentes da nossa imprevidência, orgulho e imediatismo. A gente até costuma brincar que depois que a gente descobre o que é espírito obsessor, o que são os maus espíritos que permeiam pelos nossos caminhos também, e aí quando acontece uma coisa ruim com a gente volta com quem? Rapaz, esse aqui é um espírito ruim, tá comigo, só pode. Vamos dar um exemplo. Alguém foi para a festa, bebeu o que podia, o que não podia, dirigindo de forma irresponsável, sofre um acidente. E aí vai se queixar: meu Deus do céu, tanto que eu rezo, Deus não cuidou de mim. Causa e consequência. Quando a gente fala de suicídio na casa espírita, a gente precisa entender que muitas vezes a questão do suicídio, ela não é um suicídio direto. Não é aquela pessoa que a gente, infelizmente, chegar a notícia, fulano tirou a própria vida. Quem consome droga, ele está fazendo o que com a própria vida? Ele está tirando. Quem se perde no caminho dos vícios, de álcool, perde a sua saúde por conta de vários comportamentos inadequados. Essas também são formas de tirar a própria vida. Só que elas vêm aos poucos. Quando eu bêbada assumo o volume de um carro, além do perigo de tirar minha vida, ainda comprometo a vida dos outros. Então a gente precisa ter esse olhar cirúrgico para as nossas ações, porque muitas vezes acontece o que não é legal com a nossa vida, mas porque a gente escolheu lá naquela hora de escolher qual caminho a gente ia seguir, a gente escolheu um caminho que a consequência dele não seria boa. O Leandro Carnal, ele costuma dizer que a dúvida não
uma coisa certa e uma coisa errada. Então não era para ter a dúvida. A nossa escolha deveria sempre ser aquela escolha raciocinada. Mas nós somos ainda espíritos ignorantes. E é por isso que nós erramos e vamos continuar errando. Mas que quando a gente conseguir reconhecer e perceber isso, a gente faça o quê? Volte para o ponto de partida ou recalcule a nossa rota. A coragem moral não é um enfrentamento violento. É a coragem de prosseguir, que reside em silenciar diante da ofensa. Pense numa coisa difícil, muito difícil. De você ouvir, de você ser tratado da forma como a gente acredita que não deveria e silenciar. E mais difícil, porque às vezes vamos pegar, eu só pego o Estácio hoje para a fofoca. O Estácio apronta comigo e eu silencio a boca. Eu não vou responder aqui no meio de você não. Lá o meu pensamento tá o quê? Acaba. Não silenciamos. Eu silenciei a boca, daqui para fora. Eu já evoluí, não dá para dizer que não é uma evolução. É uma evolução. Mas esse silenciar é o silenciar por fora e principalmente por dentro. É igual ao perdão. Perdoar uma pessoa que nos ofendeu não é fácil. Principalmente de acordo com a gravidade dessa mágoa. Mas para a gente perdoar, não precisa voltar aquela amizade, até porque não volta. Não precisa voltar aquele vínculo. A gente perdoa quando eu consigo ver bem que a Mica me fez uma raiva, ou eu fiz uma raiva para a Mica, e aí eu estou vendo ela, não somos mais best friends forever, mas eu respeito a presença dela e eu não preciso, por pensamento ou por palavras, rebater ou ofender. Muitas vezes a gente pensa que perdoar é voltar a amar, voltar aquelas relações. Não, é ressignificar, mas respeitar a existência de cada pessoa. Continuar trabalhando no bem, mesmo quando ninguém está olhando ou agradecendo. Hoje em dia, em todo lugar que a gente está, tem o quê? Tem uma câmera. Em todo lugar que a gente está, tem alguém com o quê? Com um celular. Você pensa que não tem notícias sobre onde você menos espera. E muitas vezes a gente adota certos comportamentos por isso. Eu não vou fazer isso porque estão me olhando. Mas o que é que eu faria se não estivessem me olhando? Esse é que é o verdadeiro crivo. Ter paciência com as próprias imperfeições enquanto buscamos melhorar. Muitos de nós não precisam de um juiz para julgar a gente. Tem muita gente perfeccionista ao extremo, que se cobra ao extremo. Pode até perdoar o outro, mas não se perdoa. Quando a gente comete um erro e entende que foi um erro, você tem que perceber que agora que eu estou vendo que eu fiz errado, mas que naquele momento onde eu errei, eu não tinha percebido. Porque se eu tivesse percebido, eu não teria errado. É como a criança que vai lá na beira da panela e toca. Aquilo doeu tanto que ela vai chegar perto do fogão? Vai é nada. Porque ela entendeu que aquela ação trouxe uma reação muito negativa. Então, assim, a gente precisa olhar para o outro, cuidar do outro, perdoar, mas a gente também precisa praticar o auto-perdão, o auto-acolhimento. Eu não consegui silenciar meu pensamento na hora daquela ofensa, mas eu já não xinguei o coleguinha de volta. Então isso já é um ponto para mim, porque em outra situação eu tinha dado até um tapa nele.
Então a gente vai ter que fazer igual a mãe faz com a criança, bate palminha para cada coisa que ele faz, cada pontinho que a gente acertar, a gente precisa bater palminha para a gente também. Olha, eu consegui fazer isso. Eu consegui doar uma cesta básica e não postei na rede social, consegui evoluir. Eu consegui fazer uma prece por a minha colega sem na outro dia, meu irmão, rezando por ti ontem. Não precisa dizer. O importante é sempre o que vai de coração para coração. Não precisa testemunho. E essas são algumas ferramentas que a gente precisa, de fato, adotar no nosso dia a dia. A principal delas, gente, o Evangelho no lar. E a gente precisa reforçar que, às vezes, quando a gente chega no centro espírita, a gente imagina que é uma cerimônia tão complicada que tem que ir alguém no centro espírita lá na sua casa para iniciar, e não é. Você só precisa ter o Evangelho na sua casa. Se você não tiver o Evangelho, o livro, se você pesquisar no celular, Evangelho segundo o Espiritismo, até aplicativo tem. Você abre. Se for você sozinho, a família ainda não aceitar, ou você não tiver coragem de chamar a família, não tem problema. Pode se fechar no seu quarto todo dia, aliás, toda semana, no mesmo dia e no mesmo horário. Você pega um livrinho, faz uma leitura, faz a sua prece, que não precisa ser uma prece linda, uma prece elaborada. É igual a gente conversa com o outro. Meu Deus, hoje eu quero me agradecer, eu quero pedir perdão, eu quero pedir a sua proteção por tal pessoa. É a prece feita de coração. Feito isso, você pode abrir ali o seu Evangelho aleatoriamente. Faz aquela leitura, pensa sobre o que leu. Quando termina, finaliza sua prece, deixa sempre o copinho com água do lado, logo no começo. Quando termina, você toma sua água fluidificada. E você vai ver muita coisa melhorando por conta disso. Não quer dizer que quem está no Evangelho não tem problema, não. Tem. Mas ele fortalece muito a forma como a gente passa por eles. Oração e a vigilância. Quem foi que já ouviu esse dizer aqui? Orai e vigiai. A prece como conexão direta com a fonte de energia e os espíritos protetores. Anjo da guarda. Gente, para sintonizar no rádio, o que a gente ficava horas fazendo lá no radinho, que é? Procurando o quê? A sintonia. Até que rodava e chegava. Pronto, aqui é a rádio. Nós somos energia e energia sintoniza com as energias do mundo espiritual. Então, aquele dia que você está da pá virada, não se preocupe, as companhias elas não estão boas. E nem serão se a gente mantiver aquele estado vibratório. Então, assim, se zangou, deu vontade de matar um, bote logo uma música que você gosta, sai daquele ambiente e quebra aquele padrão de energia ruim. Tenta imediatamente se conectar com os nossos anjos protetores. E o trabalho no bem, que é a caridade, que é a mola fundamental, a pedra fundamental da casa espírita. Como ensina o Espiritismo, fora da caridade não há salvação. Quando ajudamos a carregar a cruz do próximo, a nossa misteriosamente não tem nada, né? Fica mais leve. O serviço ao semelhante é o maior antídoto contra a depressão e o desânimo. É tanto que você pode fazer o teste. Na hora que as nuvens estiverem igual aquele desenho do pica-pau, quando você vai, a nuvenzinha só vai em cima de você, só chove em cima de você, esquece da sua vida e dá um tempo de atenção para a vida de uma outra pessoa. Você volta para a sua, você percebe que aquele fardo ele já ficou mais leve. Como não ter medo de escolher um caminho diferente dos outros? Aquela insegurança que a gente viu ainda há pouco. Nós todos temos o quê? O livre-arbítrio. O livre-arbítrio é eu tudo posso, mas nem tudo eu devo.
O dom divino que permite escolher entre o bem e o mal, ou seja, escolher entre o certo e o errado. Estamos no mundo criado por Deus para fazer escolhas que nos tornem parecidos com Ele. Então, pensar antes de agir. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 258, nós temos essa questão onde foi perguntado aos espíritos: no estado errante, antes da nova existência corpórea, o espírito tem consciência e previsão do que lhe vai acontecer durante a vida? Ou seja, a gente sabe o que vai acontecer com a gente antes de encarnar? A resposta é o quê? Nós mesmos escolhemos o gênero de provas que desejamos sofrer. Nisto consiste o livre arbítrio. Nós escolhemos quem vão ser os nossos pais. Por isso que quando os filhos estão muito zangados com a mãe, a gente pode passar na cara: foi você que pediu para eu ser sua mãe. Porque você precisava do cuidado e do amparo daquelas pessoas. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, onde nos fala sobre os mundos de expiações e de provas, no item 13, que vos direi dos mundos de expiações que já não saibais, pois basta observeis o em que habitais. A superioridade da inteligência em grande número dos seus habitantes indica que a Terra não é um mundo primitivo destinado à encarnação dos espíritos que acabaram de sair das mãos do Criador. O que é que isso quer nos dizer? Hoje nós já conseguimos conviver entre nós, e se vocês passarem a observar as pessoas, vocês vão ver quanto é real esse termo. Há muitas moradas na casa de... Por que existem muitas moradas na casa de meu pai? A gente vê pessoas que pertencem a mundos totalmente diversos do nosso. Em todos os sentidos. Dos mundos sociais, dos mundos de crença, de todos os setores. Todos nós habitamos o mesmo planeta, mas são infinitos mundos que a gente acolhe. Então nós temos ainda espíritos que cometem barbáries. São espíritos ainda muito imaturos. E temos espíritos tão evoluídos que nitidamente a gente vê que aquele espírito ele já passou por várias encarnações. Então ele veio nesse momento mais melhorado ainda do que ele já teve em outras encarnações. Já nos mundos regeneradores, nós vamos entender que eles servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. A alma penitente encontra neles a calma e repouso e acaba por depurar-se. Sem dúvida, em tais mundos, o homem ainda se acha sujeito às leis que regem a matéria. Muitas vezes, quando a gente vê uma pessoa ter uma notícia ruim, a gente observa que muitas se revoltam. E isso é natural, porque nós somos imperfeitos. Mas vocês conhecem pessoas que depois que passaram pela dor, literalmente são outras pessoas? Que aquela dor fez perceber que não importa quanto dinheiro, que não importa onde está e como pode estar, nós somos muito pequenos, nós somos muito insignificantes para achar que crença, cor da pele, time de futebol, a condição financeira, o bairro que mora, a música que gosta, faz de mim melhor ou pior do que qualquer pessoa. E já para ir finalizando, qual é o convite que Cristo nos faz? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Para que sofrer mais do que Jesus sofreu? Ele disse que fez o quê? Venceu o mundo. Jesus não prometeu a ausência de problemas. O que ele prometeu para a gente?
que estaria conosco todos os dias. E não duvidemos disso. Se as forças parecerem poucas hoje, lembre-se de que nenhum dia de dor dura para sempre. Assim como a gente passa pela noite, sempre vem o dia, depois da tempestade vem a bonança. Isso é da sabedoria que eu tenho certeza que vocês sempre ouviam os mais velhos falando. Não, primeiro é o que é ruim, para depois vir o que é bom. Prossiga, cada prova superada é um degrau a menos em direção à nossa felicidade plena. Prossiga, caminhe. Se não puder correr, a gente faz o quê? Ande. Se não puder andar, dê um passo por vez, mas não pare. Nem que o passo seja só um pezinho na frente do outro. A espiritualidade conta conosco e Deus nos sustenta. Muito obrigada pela paciência e pela atenção de todos vocês. Então vamos agradecer a nossa irmã Cassiano por a sua palestra. Que suas palavras possam tocar os nossos corações a partir de hoje. Que a gente possa lembrar de todas as palavras que aqui foram ditas. Então agora nós vamos fazer a nossa prece final, para que a gente possa se dirigir ao passo. Então vamos fechar nossos olhos, agradecer a Deus, ao Mestre Jesus e a todos os Espíritos amigos que aqui estão conosco. Que eles possam nos acompanhar até os nossos lares, carregando a luz bendita do Cristo. Que essa luz possa permanecer conosco durante toda essa outra semana, servindo para nós como remédio, como amparo que buscamos todos os dias para as dores, para os sofrimentos, para as angústias que vivemos dia após dia nessa nossa caminhada, buscando o nosso melhoramento. Mestre Jesus, nos proteja e nos guarde hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. E vocês que nos assistem pelas redes sociais, o link vai estar disponibilizado logo após. Boa noite.